Vamos para mais um, só pra gente ver como tá. Muito bem, pessoal, vamos lá. Então a gente está indo para a nossa aula presencial remota mais uma vez, né? Lembrando que a gente teve uma alteração dentro dessas questões aí do corona, e a gente está respeitando todas as indicações do governo, prezando, lógico, toda a saúde de vocês em primeiro lugar, saúde de todos, né? Ok? E a gente então está na nossa aula aí número 7, onde a gente já vai falar um pouquinho, fechar, na verdade, toda essa questão do composto de marketing. Então a gente fala aqui um pouco dessa questão da promoção. Vamos lembrar os 4 pilares. Nós falamos do produto, né? Falamos do preço, falamos da praça, agora a gente fala do último, que é a questão da comunicação. Vamos lembrar o seguinte aqui, ó, pensar. Então não adianta você ter um produto muito bacana, com preço acessível, sendo distribuído em todos os lugares, se ninguém souber dele. Então essa ferramenta de promoção, ela serve para isso, para ajudar-nos, vamos dizer assim, a promover os nossos produtos. Então a promoção aqui, ela não cabe ou não, ela não trabalha com essa questão da promoção de vendas. Isso é um outro atributo. Aqui a gente está falando da promoção no sentido de promover algo. Beleza? Então eu vou promover os meus produtos para os meus consumidores. E aí a gente tem uma ideia mais ou menos para a gente entender de onde sai tudo isso. Então nós temos aí a questão da palavra communis, né, que vem do latim, perdão, que vai sugerir a comunhão. E essa questão da comunhão nos dá a ideia de todos aí da participação em comum, da transmissão, do compartilhamento. Então a gente traz isso para dentro do mercado, onde a gente entende que a promoção ou a propaganda, do jeito que você quiser colocar aí, ela serve simplesmente para você partilhar, transmitir, compartilhar algo com um seu consumidor ou com uma outra pessoa, tá? Então ele continua nesse slide e diz aí que é o processo de você fazer tornar comum, ou seja, saber trabalhar todas essas informações, esse conhecimento dos produtos e serviços para os seus consumidores finais. Então a gente chega num patamar bem interessante, que é a gente tentar fazer toda essa questão da comunicação para os nossos consumidores. E o processo de comunicação, de certa forma, ele é bem simples, onde ele trabalha o quê? Eu tenho uma empresa que ela decide comunicar algo para o seu consumidor, ou seja, ela cria uma mensagem, ela monta toda essa ideia, toda essa estratégia, escolhe um canal de comunicação. Beleza? Escolhe o meio, seja TV, rádio, jornal, internet, o que ela quiser, ok? Essa mensagem ela é criada e ela é encaminhada para o seu consumidor final, onde ele existe o quê? Onde ele vai interpretar tudo isso e vai realmente saber se ele recebeu essa informação. O mais interessante é que no meio de tudo isso existe o seu concorrente. Ele também, do mesmo jeito que você resolveu comunicar, para o seu consumidor final, ele também fez o que? Ele recebeu essas informações. E a partir do momento que ele recebe essas informações, ele vai fazer algo para tentar impedir, vamos dizer assim, a compra por esse consumidor e realmente que o produto dele tenha uma certa ascensão perante o seu. Ok? Continuando então dentro desse processo, o seu consumidor ele toma essas informações e ele começa a fazer algumas ações, ou seja, ele toma decisão. Tá? E geralmente a decisão ela vem em forma de resposta para a empresa. E aí eu acho mais importante, isso sempre tem que ser pensado. Toda vez que você age, toda vez que você faz algum tipo de comunicação, você tem que pensar no que? Se deu resultado ou não. Então aqui o feedback, essa resposta, pode ser em forma de venda, né? Ou não. Ou simplesmente uma certa curiosidade para o consumidor para ele buscar o produto ou serviço. Mas o que a gente tem que pensar aqui tem que ser interessante. Quando ele chegar na sua empresa para fazer essa compra, eu sempre falo isso em consultoria, em conversa, a gente tem que deixar claro o que para os nossos consumidores, da onde, de como, qual foi a forma que ele chegou na nossa empresa. Tá? E aí sim buscar todas essas informações. E vamos lembrar, isso aqui é um ciclo. Então ele não para, ok? Ele não para, ok? Isso é o mais interessante. Vamos continuar então. A gente tem aqui um exemplo clássico, vamos só colocar para a gente entender um pouco de um ruído, né? Ou seja, quando a comunicação ela não é eficaz, quando a comunicação ela não funciona, isso aqui vai sempre acontecer. Por isso que a gente sempre fala que tem que existir uma comunicação eficaz entre você e o seu consumidor final. Vamos tentar entender isso aqui, ó.
Bom, muito bem, né, pessoal? Vocês viram aí então que existiu uma comunicação, essa comunicação não foi feita, né, de uma forma correta. E isso é que acontece. Quando você não se comunica de uma forma correta com o seu consumidor, não tem um diálogo, beleza? Então vamos lembrar, a gente trabalha a questão da comunicação ou da propaganda de uma forma única. Ela não é um diálogo, ela é um monólogo, beleza? Então você se comunica com o seu consumidor. E se ele não tiver uma certa comunicação eficaz, não dá resultado nenhum. Então a gente sabe que o composto da promoção ele vem nos ajudar a trabalhar de uma forma correta ou orientar o seu consumidor em relação aos produtos e serviços na qual você oferta para ele, tá? E ele vai englobar algumas coisas aqui, como a propaganda, a gente vai falar dela daqui a pouco, a promoção de vendas, que aí sim seria algo relacionado à questão das vendas, da promoção, onde você utiliza de ferramentas de curto prazo de tempo para atender as necessidades aí do seu consumidor. Por exemplo, um sorteio, um brinde, uma promoção de pague, né, leve 3, pague 2, um shampoo junto à questão aí do condicionador e assim vai sucessivamente. Temos a questão das relações públicas, que é o profissional que utiliza aí de uma forma correta as comunicações para todos os públicos existentes dentro da empresa. Falamos da venda pessoal, onde você utiliza a sua equipe de vendas para fazer, vamos dizer assim, a comunicação eficaz, né, o trabalhar o produto como uma ferramenta de comunicação, né, no ponto de venda. O marketing direto, onde não existe aí a inclusão, vamos dizer assim, né, do varejo, a empresa consumidor final. E aí a gente fala um pouco dessa diferença entre a propaganda e a publicidade. Então nós temos duas formas aí de você trabalhar antes da gente partir para os exemplos. Eu trabalho a propaganda, que é a forma de comunicação paga, beleza? Você tem ali um certo produto, você quer ofertar ele para a mídia, você faz uma campanha, paga e ela aparece. Já a publicidade, que vem do latim públicos, ela não trabalha essa questão paga, ou seja, você obtém de uma maneira indireta, de uma maneira gratuita, a promoção do seu produto ou do seu serviço, beleza? Então vamos citar alguns exemplos aqui para a gente tentar entender tudo isso que a gente está trabalhando, beleza? Eu separei aqui alguns exemplos, para a gente não ficar no mesmo slide ali, de algumas campanhas da Coca-Cola, tá? Então serão 4 vídeos aqui. O primeiro é um vídeo bem interessante, chama Coca-Cola Happiness Machine, eles fizeram já há um bom tempo, isso aqui ele foi direcionado simplesmente para o YouTube, tá? Ele não partiu, algumas coisas foram televisionadas, mas a maioria foi para o YouTube. Vamos dar uma olhada nessa campanha então.
Então, pessoal, o que a gente viu aí? Uma propaganda da Coca, e essas, não só essa, mas outras três, perdão. A gente vai começar a trabalhar aí, começar a mostrar que a Coca-Cola já não está vendendo refrigerante faz tempo, né? Ela está vendendo outros atributos. Nessas campanhas ela vendeu felicidade, isso fica muito claro aqui. Uma outra coisa que a gente fala desde o início, quando a gente começou a falar em marketing, isso vai ficar muito claro nessas três campanhas da Coca aqui, em relação à cultura. Então você entender o que o país quer e criar produtos, vamos dizer assim, para ofertá-los. No caso aqui o refrigerante é o mesmo, mas a campanha a comunicação foi bem diferenciada. Dá uma olhada nessa campanha dos 125 anos da Coca, foi feita no mundo inteiro, eu separei três que eu acho mais interessante, né? A da Filipinas, do Brasil e do Canadá. Vamos ver da Filipinas primeiro. O propósito é o mesmo, tá? A campanha é a mesma. Bom, vocês viram aí, né, que a questão cultural é muito presente. Eu acho muito interessante aquele porco que sai no final do carro, né? Não me perguntem por quê, beleza? Vamos tentar entender então essa questão do Brasil. Então você vê que os produtos vão ser Coca-Cola mesmo, não muda muita coisa, só o produto Coca.
Mas o legal é que muda um pouco essa questão além do produto em si, tá? Eles vão com outros presentes aí, bem focado no Brasil. Entre os três, de verdade mesmo, eu acho o mais bonito o do Brasil. Vamos lá, pra vocês entenderem. Mas o mote da campanha é o mesmo ainda, tá? Felicidade. Bom, nós tivemos aí então do Brasil. Vocês viram que os produtos são diferentes, né? No caso, o produto que eu estou falando aqui são a questão da distribuição dos brindes, tá? Diferentes totalmente de um país para o outro, porque é levado muito essa questão da cultura. E o último que a gente tem aqui é do Canadá, e eu quero que vocês comecem a prestar atenção no que está saindo do caminhão. Se no primeiro a gente saiu o porco, o segundo seu plano de surf, dá uma olhada nos iPhones e no Xbox que sai desse caminhãozinho aí. Vamos lá? Mas o campanha, eu te falei, a campanha é a mesma. Trabalhar a felicidade, todo esse mote aí.
Muito bem, pessoal. Então o que a gente acabou de ver aí foram alguns exemplos, né, dessa campanha que a gente tem aí da Coca, beleza? Então a gente viu aí que dá para se trabalhar 3 modos diferentes, isso é muito interessante. Daí para a gente fechar aqui, para a gente fechar a última atividade, conversamos na segunda sobre ela, utilizar ainda o texto Minerva, para a gente trabalhar os 4 P's com ela, e você vai criar aí, utilizando as ferramentas de comunicação desses P's aí que a gente viu, uma campanha para a Universidade de Minerva, tá? Você vai utilizar o que você achar mais interessante, qual meio de divulgação você utilizaria para ela, já que você conhece o produto que está sendo ofertado. Beleza, meus queridos? Um abraço a todos aí, então. Nos encontramos na nossa live de segunda-feira. Até mais!